Ei, som, alô, som. Pra quem desacreditou, tamo de volta. Eu nem acredito, mano. Tamo de volta! Bom, pra você que não sabe, eu só vou contextualizar. É o seguinte, além de canalzinho no YouTube, a gente também tá lá nos Spotify e em qualquer outra plataforma de streaming de áudio, tá? Então dá pra você só ouvir o que eu vou te contar aqui agora, que deve ser interessantíssimo. E aproveita pra também curtir por lá. Eu queria agradecer porque a gente bateu a meta de 10 likes. Eu também, né, mano? Que merda de meta, né? Então eu quero pedir mais uma vez pra quem ainda não se inscreveu, pra que se inscreva, pra que já deixe o like no começo do vídeo, porque com certeza você vai curtir, mano. Porque se você não curtir, você tá maluco. Você só pode estar louco. Um conteúdaço desse no capricho pra você, você não vai deixar o like? Você tá de brincadeira, irmãozão. E ó, e aproveita e deixa um comentário também, tá? Pra dar aquela engajada boa. E também pra eu entender o que vocês estão achando, o que dá pra gente melhorar ou não, tá? Bom, e hoje nós vamos falar sobre os fascinantes homens de preto. Tá, pô, essa voz vocês gostam, né? Bom, obviamente vamos contextualizar o que são os homens de preto. Essa é uma lenda norte-americana ligada à ufologia, que é muito conhecida pela sigla, né? MIB, Men in Black, ou Homens de Preto. E nada mais são do que homens que aparecem do nada, trajados de ternos pretos, às vezes chapéu, óculos, enfim. E eles estariam ligados ao governo norte-americano. E a função desses malucos é justamente assediar e intimidar quem avistou um OVNI, viu um ET. Tá, eu não vou ficar fazendo as mesmas piadas do primeiro vídeo, tá? Ou pelo menos eu vou tentar não fazer. E a ideia desses caras é que eles mantenham essas pessoas em silêncio para que não haja nenhum tipo de estopim ou que não vazem informações confidenciais relacionadas aos cabeçudinhos. Beleza? E a forma desses manos de operar é justamente chegando nas residências, né? Procurando essas testemunhas e as ameaçando para que não abram a porra do bico, tá ligado? É isso, é assim, os caras agem dessa forma aí. É sem dó, é sem massagem, parceiro. Existe a sugestão de que esses caras, os homens de preto, eles mesmos sejam extraterrestres. Em alguns casos, até sugere-se que eles sejam agentes de um governo de um outro planeta. Assim, mano... Eu não acredito, mas eu acho lindo, eu acho admirável como quem acredita bota toda essa fé, tá ligado? Mas vamos lá, vamos continuar porque vamos falar um pouquinho agora do passado. Desde a década de 1940, quando aconteceu uma grande repercussão de avistamento de OVNIs, existem relatos de pessoas que seriam testemunhas que foram visitadas por estes homens de preto. Que se fosse aqui no Brasil, provavelmente isso seria num domingo de manhã e além deles virem pra ameaçar, os manos ainda iam vir pregar a palavra de Jeová. E os caras, eles já chegavam muito preparados. Eles já surgiam sabendo de todos os detalhes do avistamento, endereço das testemunhas, nomes dos familiares, coordenadas dos locais onde aconteceram os avistamentos, documentos e até, sei lá, algum material, alguma parada que tenha sido vista ou encontrada no local onde ocorreu o negócio, o avistar da coisa. Os caras já chegaram sabendo de papo no Zap, de DM no Insta, entendeu? Então os caras tava pronto, mano. E não adianta só falar pra quem você tem adicionado ali no Close Friends, não, tá ligado? No OnlyFans, não, tá ligado, irmão? Segundo descrições, vestiam ternos pretos, camisas brancas, gravatas pretas, chapéus pretos e sapatos impecavelmente brilhantes e limpos. Custe o que custar, CQC, cara. Segundo os relatos, eles chegariam de carros, claro, carros antigos, também na cor preta, sendo as placas desses veículos não identificadas quando pesquisadas. Não existiam cadastros dessas placas, tá ligado? Existe inclusive um relato de um mano que disse que quando ele foi visitado por um dos MIB,
Quando o cara sentou, ele apresentava um fio verde implantado ao longo da perna. Ele só conseguiu ver esse fio no MIB porque quando ele sentou a calça subiu, entendeu? E durante a abordagem ali, durante o papo, o MIB teria desintegrado uma moeda em sua mão. E na sequência ele teria intimidado essa vítima, dizendo que o mesmo que aconteceu com a moeda aconteceria com o coração dela se ela contasse o que tinha visto. O maluco era o Isao Yamamura do bagulho, tá ligado? O cara faz uma magiquinha com a moeda e aí, irmãozão, eu vou fazer a mesma coisa com o teu coração, tá ligado? Mas geral conhece os MIB por conta dos filmes, né? Graças ao Will Smith. Get your fucking... Eu não lembro a frase. Keep my wife's name out your fucking mouth! E plau na cara do Chris Rock. E além dele, Tommy Lee Jones interpretam respectivamente os agentes Jay e Kiwi, olha aí a Fisk me ajuda, é K, tá? É J e K o nome dos caras, da companhia Homens de Preto. E o job deles nada mais é do que esse mesmo da lenda, né? Além disso, eles têm que controlar uma invasão alienígena. Alienígena, eu falei. Além disso, eles têm que controlar uma invasão alienígena. O filme, obviamente, tem inspiração na organização que ficou muito famosa nas décadas de 1950 e 1960, né? Logo após aquele boom de relatos de avistamento ali em 1940. E ela ficou muito famosa principalmente nos Estados Unidos. Isso teria acontecido quando o autor Gray Barker publicou a obra They Knew Too Much About Flying Saucers. Cersei, Game of Thrones. O livro descrevia a história real de um homem que foi abordado por oficiais vestidos de preto quando identificou um disco voador. E essa história, mesmo tendo sido desmentida, a galera se recusava a não acreditar em tudo que aconteceu, entendeu? Agora a gente vai falar de um cara bem famoso nesse sentido, tá? O ufólogo Bender. Ali na década de 50, o jornalista e ufólogo Albert Key Bender, de novo eu tô com dúvida no se é Ki, acho que é Ki que fala, né? Afirmou ter recebido a visita dos homens de preto em sua casa, que teriam o ameaçado e o intimidado a não fazer nenhum tipo de pesquisa sobre esses avistamentos. Essa foi uma das primeiras vezes que essa lenda ficou famosa, que ganhou força lá na época, e o oficial teria abordado uma testemunha ocular de uma ação extraterrestre. Esse encontro foi tão traumático pro Bender que ele decidiu acabar com a Flying Saucer Boreal, escritório de discos voadores em tradução livre, o maior clube civil de ufólogos do planeta, que inclusive o próprio Bender tinha fundado. Uma coisa curiosa é que para intimidar o Bender, os homens teriam dado a ele um disco de prata contendo informações sobre os OVNIs. Mas essa não foi a única vez que ele foi visitado pelos MIBs. Em um outro momento, os homens de preto teriam chegado até ele flutuando, não encostando no chão, enquanto ele afirmava que o fato desses caras se parecerem com seres humanos era meramente uma ilusão e que ninguém acreditaria nos testemunhos dele. Mesmo assim, ele foi lá, escreveu um outro livro chamado Flying Saucers and the Three Men, Discos Voadores e os Três Homens, em tradução livre, contando toda essa história, né? Agora a gente vai para um caso famoso envolvendo os MIB, o caso das Ilhas Maurício. Maurício mataram. Batata show. Batata show. No dia 21/6/1947, o Sr. Harold Dow protagonizou um contato que ficou conhecido como o caso das Ilhas Maurício. O Sr. Dow vinha em uma embarcação próximo ali a Sacoma, São Paulo, próximo ao estado de Washington, quando avistou 6 objetos, a cerca de 600 metros de altura. Dow estava com mais 2 tripulantes e o seu filho de 15 anos, que também presenciou aquele contato. E aí, em algum momento ali, um dos objetos se aproximou mais da água e despejou o que parecia ser uma espécie de material derretido. Material esse que, inclusive, chegou a pegar no braço do leque. O moleque ficou com o braço zoadinho e levou de arraça pra cima um cachorro que tava ali perto. O cachorrinho foi de comes e bebes, foi de base. F aí no chat pro cachorro, tá bom? O Down esperou os objetos vazarem e aí ele conseguiu colher uma amostra desse misterioso material jogado no mar, além de também ter tirado 4 fotos daqueles objetos. Ele pegou essas fotos e entregou pro seu superior, o Sr. Fred L. Chrisman.
Eu falei well em espanhol, não sei porquê. Juntas com um pedaço do material que ele conseguiu colher, né? E aí essa história foi vendida pra uma revista um tempo depois, mas mesmo assim ela não ganhou força. Foi quando um MIB, um homem de preto, um homem de terno e chapéu, procurou o Down em sua casa a fim de tratar de negócios. Down não achou estranho, porque ele sim era um homem de negócios, ele negociava madeira, tá ligado? E as pessoas sempre vinham procurar ele, então foi uma parada normal. O MIB contou a ele onde estava hospedado e eles marcaram um encontro. Ao se encontrar, eles combinaram de ir até um bar. Chegando lá, o MIB pediu um café e começou a contar pro Down tudo que tinha acontecido naquele avistamento. Ele sabia de tudo. No fim da conversa, o MIB ameaçou o Down, falando pra ele que ele sabia de tudo e que era melhor o Down manter isso tudo em segredo, tudo que ele tinha visto, o que ele tinha feito, tirado foto, material que ele colheu, tudo. E esqueceu o que tinha ocorrido, porque seria o melhor pra ele e pra família dele. E aí, pra piorar, a cerejinha do bolo foi que o avião que tava com as fotos e parte daquele material que o Down tinha recolhido acabou sofrendo um acidente no mar. Neymar 2022 Hexa. E um outro caso muito famoso em relação aos MIBs é o caso Herbert Hopkins. Esse é um caso que aconteceu no estado norte-americano do Maine, em setembro de 1976. O Dr. Hopkins era um hipnólogo e estava trabalhando como consultor num caso ufológico. Em um determinado dia o telefone tocou e a pessoa se identificou como sendo vice-presidente de um centro de pesquisas ufológicas de Nova Jersey. O tal homem queria falar sobre um suposto caso que ele estava pesquisando. O Dr. Hopkins até concordou, falou que ia recebê-lo de boa, mas, para surpresa dele, em pouquíssimos minutos o homem já estava batendo a porta da residência. Hopkins estava sozinho, a filha e a mulher não estavam em casa. Então, ele ficou à mercê daquele personagem. E, obviamente, o cara tava de camisa branca, terno preto, sapatos e gravatas da mesma cor, luvas cinzas e um chapéu. Eu tenho certeza que esses malucos eram calvos. Eu tenho certeza. Eu tenho muita certeza. Eu não tô falando, a próxima frase do meu roteiro é o seguinte, tá? Da minha pesquisa é o seguinte: o homem de preto tirou seu chapéu mostrando uma careca de cor cadavérica. Além de algumas vezes passar a mão pelos lábios, passou ali as mãos nos lábios. E as uvas saírem manchadas e algo vermelho parecido com batom, passou batom. E aí, claro que o Dr. Hopkins ficou bastante perturbado, né? Ele ficou confuso com tudo aquilo e principalmente com as ameaças que ele estava recebendo. O MIB exigia que ele apagasse todas as gravações que ele tinha feito com os pacientes que ele atendia e as testemunhas sob hipnose. Aí, mais uma vez, o nosso MIB Sal Imamura pegou algumas moedas e desmaterializou-as nas mãos, pra dar aquele choquinho no Hopkins. Tá em choque, Hopkins? Aí novamente a clássica frase, né? Que se ele não colaborasse com a parada, o mesmo que aconteceu com as moedas ia acontecer com o coração do Hopkins. Claro que o Hopkins em choque, ele não discutiu, ele não discordou, ele não fez nada pra nem respirar direito, ele respirava, ele só acenou, concordou e é isso aí, vamos aí. Se tu falou, meu amigo MIB, se você falou, meu parceiro, tá falado, irmão. Ele entregou as fitas e se afastou do caso. Sua esposa e filha chegaram em casa logo depois e encontraram Hopkins numa casa com todas as luzes acesas, sentado à mesa junto de um revólver. E aí uma outra parada bem curiosa é que existiram sim marcas de passagem de carro ali nas estradas próximas à residência do Hopkins e também uma série de distúrbios telefônicos começaram a ocorrer logo depois da visita do MIB. Claro que teve questionamento sobre essa história toda, a galera duvidou do Hopkins, mas essas pequenas evidências provavam a história dele. E apesar dele estar sob um surto psicótico após a visita do MIB, não era essa justificativa pra ele ter inventado a história, entende? Mais um caso muito famoso, o caso Echo Moore. Eu acho que pronuncia assim, não sei. Echo Moore. No amanhecer do dia 30 de novembro de 1987, em Echo Moore, West Yorkshire, Inglaterra. Toma, olha esse sotaque, meu parceiro!
Um ex-policial, que a gente vai chamar de Philip Spencer, tirava fotografias do povoado de Manston com sua câmera, quando ele percebeu que a uma certa distância dele tinha um cara com uma aparência esverdeada. Com certeza, o Hulk magrelo. Com certeza, é que os caras não tinham o YouTube, não tinha o Zap na época, tá ligado? Depois de ele ter avistado essa criatura, o Hulk magrelo, a sua outra lembrança, a sua próxima lembrança foi de ter chegado em Manston algum tempo depois, desorientado e confuso. Ele pegou o filme das suas fotografias, levou pra revelar e a surpresa foi: ele havia tirado foto do Hulk magrelo. Ele ficou muito assustado e aí ele foi à procura de uma ufóloga, a Jenny Randles. E aí ele contou tudo pra ela o que tinha acontecido. A Jenny entrou em contato com o Peter Hogue, que sugeriu que o próprio Spencer e a fotografia fossem investigados. O ex-policial concordou em cooperar. Aí, obviamente, os nossos mano MIB apareceram. 6 semanas depois, eles visitaram o Spencer e eles se identificaram dessa vez. Eles eram Jefferson, ou Jefferson. Alô, olha aí o sotaque. E Davis. Eles eram oficiais da RAF. E aí eles explicaram pro Spencer que eles iam ficar com a fotografia de Echo Moore. Ou Moore. Já pensou? Eu tô falando dessa porra errado também. Mas a fotografia já tinha sido entregue pro Hogue e os dois homens, entre aspas, foram embora de mãos vazias, né? E aí o Spencer ficou muito surpreso, porque não era pra eles saberem da fotografia, né? Só quem sabia é quem tava envolvido anteriormente. Mas os caras sabiam. Hogue contatou o serviço de inteligência da RAF pra confirmar a identidade desses visitantes. E aí a instituição disse que não tinha mandado ninguém, que nem sabia quem eram esses caras. Foi nessa que o Hogue concluiu que Spencer tinha sido visitado pelos MIBs, né? E claro, mais um relato, sabe? Não tem exatamente nenhuma prova a não ser a fotografia. Mas assim, o Spencer foi atestado pelo psicólogo que fez uma série de testes, o Jim Singleton. Nossa, o tom ficou bonito, né? E ele comprovou a autenticidade do depoimento do Spencer. Bom, concluindo, apesar desses relatos serem diferentes nos seus detalhes, existe uma semelhança na forma como eles acontecem, né? Os MIB aparecem logo depois de ter ocorrido um avistamento de OVNI ou algum tipo de contato. Eles visitam ou telefonam para a pessoa que está conduzindo a investigação. Quando eles aparecem pessoalmente, ou eles estão em dupla ou trio, e aí eles estão vestindo as mesmas roupas, né? Geralmente eles estão dirigindo carros impecáveis, pretos, aquele Corsinha, não é o amarelo, mas é o preto. Às vezes eles podem apresentar algum tipo de documentação ou identificação, mas são sempre falsos, né? Quando você vai em busca daqueles dados, eles não existem, as pessoas não fazem parte de onde elas dizem que fazem parte. E o mais curioso, obviamente, é que eles sabem de detalhes do avistamento, né? Do ocorrido e também sobre a vida da pessoa que passou por aquela experiência, né? E não dá pra entender como eles conseguem esse tipo de informação tão rapidamente. É algo que acontece logo depois dos avistamentos. É coisa de horas e os caras já estão chegando. E aí acredita-se que esses homens façam parte de alguma organização do próprio governo, ou como a gente começou dizendo aqui nesse vídeo, que eles sejam extraterrestres e façam parte de alguma organização do governo de outro planeta, e que a função deles é encobrir esses dados, esses testemunhos, essas histórias e evitar que esse tipo de informação vaze para a população, para a sociedade no geral. Essas são mais algumas histórias relacionadas à ufologia. Claro, aqui no canal a gente não vai trazer só sobre isso, tá? Mas eu achei um tema bem interessante aí de contar pra vocês. Se você gostou, obviamente, deixa o like, porque eu pedi lá no começo e você não deixou, você é um vacilão. Se inscreve também, por favor, vamos tentar chegar aí em um número legal, aí uns 10 inscritos, pode ser? E deixa um comentário se você já sabia desses casos, né? Acredito que você já sabia sobre os MIB, não tem como, mas sobre esses casos, o que você achou? Você acha que é balela? Você não acredita, mas você acha interessante? Fala aí o que você achou. Pra esse vídeo aqui, agora que vem elas. Pra esse vídeo aqui, a nova meta de likes é de 20 likes. Pô, vai tomar no c, né, mano? Que meta impossível. E assim que a gente chegar a 20 likes, assim que possível, tá? Mano, para de ser ansioso, se segura. Assim que possível, a gente solta o próximo vídeo. E aí você vai ter como se deleitar ouvindo um tantinho de história aí de terror, de mistério, enquanto você come sei lá o que. E fica felizão aí na frente do seu YouTube com esse canalzinho que está só crescendo a cada momento. Eu nem acreditei que eu voltaria aqui, mas vocês me deram uns 10 likes e aqui estou eu. Vamos pros 20, tá? Nesse vídeo.
vídeo. Se você tá ouvindo pelo podcast, também, por favor, mande isso pra alguém, tá? Porque pro podcast é muito mais difícil. Mas mande isso pra alguém. Ouve enquanto você tá fazendo uma faxina, enquanto você tá cozinhando, enquanto você tá tomando um banho, eu sei lá. Mas manda isso aqui pra alguém e... manda isso aqui pra alguém, mano. Valeu, um beijo na boca de cada um de vocês e até o próximo. Se cuidem. Garotas, never ever.